Daniel Vorcara, um dos acionistas da SAF do Atlético, foi afastado nessa quarta do Conselho de Administração da SAF. A decisão foi tomada por acionistas em Assembleia Extraordinária realizada na última sexta, dia 21. Na decisão foi colocado que os fatos de conhecimento público geraram os devidos impedimentos para ele no exercício das funções. Ele é dono do Banco Master e foi preso pela Polícia Federal, até porque não tem muito como ele participar de assembleia se tiver, né? Recentemente, uma operação contra venda de títulos de créditos falsos. Por isso que ele foi preso. O empresário tem 300 milhões investidos na SAF do Atlético e 20,2% do total. Na prática significa pouco, mas quem tem notícias efervescentes sobre isso é ele. O homem do canal, eu acredito, Henri Vilar. É porque o pessoal ficou bastante preocupado com essa situação do Atlético, né? Muita gente me mandando mensagem. Ontem eu apurei algumas informações sobre essa situação da Daniel Vorcaro e qual que é o impacto direto dessa situação dentro do Atlético. Primeiro, tá, Júnior, é importante falar que não é ele que é dono dos 20,2%. Ele participa de um grupo que é o FIP, e o FIP sim é dono. Então ele tem cotas do grupo FIP que tem 20% aí da SAF do Galo. Então isso não interfere em nada na vida do Atlético. Se a justiça determinar aí que sejam leiloados bens do Daniel Vorcaro, serão dentro desse grupo FIP e não dentro da SAF do Atlético. Agora, um outro ponto que pesa muito é que o Atlético está tentando aí fazer o aporte, busca investidor, está tendo dificuldade por conta até da situação do Atlético. O Atlético não vive um grande momento político, né? O futebol brasileiro em si também, por não ter regras pré-estabelecidas, é bem complicado de você buscar investidores, mas o Galo segue tentando buscar esse investidor. E uma pergunta que muito foi me feita durante os últimos dias é se o Atlético vai ter alguma dificuldade de trazer investidor e de fazer o aporte por conta do Daniel Vorcaro, porque se o dinheiro dele pode ser congelado e está congelado, então como é que vai ter aporte e diluição das ações? E conversei com um dos sócios do Atlético ontem e ele me afirmou que não impacta em absolutamente nada. O Atlético segue aí a todo vapor em busca desse aporte e o aporte não vai ter nenhum tipo de problema por conta da situação do Daniel Vorcaro. Vocês querem falar alguma coisa, Eduardo, Jader? Não, a diretoria corre atrás de investimento, mas os 15% da associação eles já pegaram lá atrás, né? Primeiro pega 15%. Só cai quando tiver aporte. Mas já está liberado. Mas não é os 15% não, Eduardo. Quando tiver aporte, todos os sócios que não acompanharem o aporte vão ter os seus percentuais recalculados. Lógico. Então mas não significa que o Atlético vai perder 15%. Pode perder 2%, depende do nível do aporte. Mas é os 15% da associação. Não, mas não cai os 15%. Mas olha pra você ver, no vai começo... ser recalculado todo o valor. Porque uma coisa é uma empresa que vale 1 bilhão, só dando um exemplo. Você tem 10% de uma empresa que vale... Você tem 10% de uma empresa que vale 100 mil. Se ela passa a valer 1 bilhão, se você tem 10 mil de uma empresa que vale 100 mil, você tem 10%. Se você tem 10 mil de uma empresa que vale 1 bilhão, você passa a ter 1%. Entendeu? Então é feito o recálculo do valor total da empresa e do seu percentual dentro desse valor. Mas o que o Eduardo está falando é que a questão dos 15%, que eles pegaram esses 15% da associação. Não pegaram. Não, aquela é questão de pegar. É porque agora pode ser diluído. Antes não poderia ser diluído. Não, entendeu? Que é pegaram. É pegar. Não, porque os 25% do Atlético eram protegidos pelo estatuto. Eles quebraram esse estatuto e agora pode pegar. Aquilo ali foi um negócio, mas é porque tem um ponto importante. Mudou a maneira, mas assim, o Atlético perdeu. Aí alguns falam, não, mas hoje é 10 de um valor até maior. Pra mim, assim, perdeu. Foi algo que pra mim estava tudo feito e planejado pra isso. Vira desinformação, calma aí. É porque esses 15% eles podem ser diluídos junto com o percentual de todos os outros sócios que vão ser diluídos também. Mas o Atlético perdeu esse dinheiro. Mas não significa que esse dinheiro que entrar vai perder os 15%, não. Vai ser recalculado, porque antes não podia ser nem diluído. Mas os 15% não pertence à associação. Pertence. Pertencia. Continua pertencendo. Pertence, mas eles vão perder ele. Continua pertencendo. E quem não acompanhar o aporte também vai perder. Não é perder, gente. Vai ter porque é feito um recálculo. Sendo sincero aqui, falando aqui, é muito engraçado um time que é SAF não ter uma gestão adequada para ter essa gestão na SAF, sabe? Fica parecendo aquelas empresas pequenas que fica a todo momento procurando uma forma estratégica de não quebrar, de não acontecer isso, o futebol depende. Cara, ter que colocar gente competente lá dentro. Não colocar gente que é fantasma e gente que é simplesmente o porta-voz de Menin. Porque o cara precisa trabalhar, o cara precisa ter a gestão dele, transformar o Atlético no Clube Atlético Mineiro. É isso que o torcedor quer. O torcedor tá se lascando pra Daniel Vorcaro, eu quero o meu time disputando título.
O torcedor do Atlético quer isso. Aí fica, não, mas o cara vai entrar com uma aposta que vai sair. Dane-se. O torcedor do Atlético quer o clube dele de volta a disputar título, o clube dele no patamar do futebol brasileiro, mas fica essa questão que a diretoria não sabe o que é. São pessoas que vivem no ar-condicionado, não enfrentam o trânsito de Belo Horizonte, não enfrentam trânsito para ir pro jogo, chega no jogo, tá no camarote tomando sua cerveja, com gente servindo, e o torcedor pagando 110, 140 reais em estacionamento. Que vergonha um time desse. Olha, eu sou cruzeirense e eu acho uma vergonha pro torcedor atleticano. É uma SAF com muitos erros, até de convicção de linha. Por exemplo, um dia um técnico com uma metodologia, no outro dia outro técnico.